Bom dia, ouvintes da Fé FM, tudo bem? Como é que vocês estão? Que alegria ter o Senhor ter renovado as suas misericórdias sobre as nossas vidas nessa manhã. E a gente está aqui falando um pouquinho da palavra do Senhor, e a gente está aqui crescendo mais um pouquinho, e eu espero que esse dia, que esse tempinho junto com você traga algo novo ao seu coração, que traga transformação na sua vida, transformação sólida, transformação verdadeira e eterna. Que o que for semeado na sua vida aqui hoje, através do Espírito Santo, que produza, que cresça, que seja uma árvore na sua vida, que dê frutos, que mude a sua vida de alguma forma. A gente vai falar de um tema muito forte. O Espírito Santo colocou isso muito forte ao meu coração essa semana. Eu sei que é um tema assim que destrava áreas. Perdoar e prosperar. Esse tema é um tema assim especial para quem deseja crescer. Na verdade, ele é indispensável para quem deseja crescer, avançar e prosperar em tudo e em todas as áreas da sua vida, inclusive na vida profissional. Perdoar a si mesma, a si mesmo e perdoar as pessoas. Muitas vezes você não consegue ir para frente, a empresa não vai para frente, não acontece coisa nova, as coisas não andam, os clientes não vêm, as dívidas não acabam. Talvez você já tentou de tudo para prosperar. Talvez você fez cursos, usou técnicas, fez jejum, oração, investimentos, mas nada dá certo. Porque às vezes você está retendo um perdão, muitas vezes você está retendo uma mágoa que está atrasando a sua vida, retém o seu crescimento. E eu falo que em muitos cenários, muitas coisas acontecem, porque nós, infelizmente, optamos por guardar mágoas, optamos por fechar, travar a nossa vida. Eu falo que nós somos a pedra de tropeço, Nós somos a pedra de tropeço que atrapalha Deus agir na nossa vida. E às vezes essa pedra de tropeço é exatamente isso. Esse arquivar um perdão. E o que é o perdão? É um processo intencional e voluntário, pelo qual você se impulsiona a modificar os seus sentimentos e atitudes em relação a uma ofensa. É abandonar intencionalmente as emoções negativas. O perdão é intencional. É uma atitude voluntária. É uma decisão. Você decide perdoar e você se livra das emoções negativas. Você se livra do que te prende, você se livra do que te segura, te impede de avançar. Eu quero trazer um resuminho aqui para vocês hoje da história de José. Ele é um grande exemplo para nós de uma pessoa que perdoou, de uma pessoa que se liberou sua vida e avançou. Começa em Gênesis 37, vai até o capítulo 45, José era o filho preferido de Jacó, por ter sido fruto da sua velhice. Fruto do seu amor com Raquel, aquela mulher que ele trabalhou 14 anos por ela. José a amava. Porém, José era odiado pelos seus irmãos que tramaram contra ele, para tentar tirá-lo da reta deles. José foi jogado numa cisterna pelos seus irmãos. Depois ele foi retirado e vendido ao oficial do rei. Depois ele foi assediado pela esposa do oficial. Foi preso injustamente e na prisão ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro do rei. No tempo devido, ele lembra de José. No tempo devido, Faraó teve os sonhos, 2 sonhos, E então ele lembra de José, sim, eu conheci esse rapaz, eu conheci esse homem lá na prisão e ele interpretou o sonho e foi realmente o que ele interpretou que aconteceu comigo. Ou seja, talvez se ele tivesse lembrado antes, não teria sido nessa oportunidade, não teria sido no tempo de Deus, Porém, como Deus sabe todas as coisas e tem o controle de tudo, ele não perde o controle de nada, ele lembrou de José no devido tempo. E então, Faraó manda chamar aquele homem, e ele interpreta os sonhos de Faraó e se torna governador do Egito. Houve então grande fome naquela época em toda a terra e José era o estrategista do Egito, porque ele já era um homem de confiança de Faraó. Ele organizou e planejou tudo conforme o Senhor lhe revelou. Então chega o dia que a fome chega à casa de sua família e os seus irmãos vão ao Egito comprar alimento. José então os fornece alimento e diante de tamanha aflição lhes revela que ele é o irmão que eles venderam e lhes diz: agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês.
Em Gênesis 45:8 também diz assim: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. José, de filhinho de papai amado, ele foi rejeitado, ele foi abandonado, ele foi vendido, ele virou presidiário. E mesmo assim, isso não atrapalhou a vida de José. José, ele entendia o propósito. José, ele entendia os planos de Deus. Ele se apegou na palavra de Deus, na palavra que Deus dava para ele lá, desde quando ele era adolescente. Ele começou a ter sonhos desde novinho. Na Bíblia fala que aos 17 anos foi que ocorreu o fato, quando ele tinha 17 anos de idade, foi que ocorreu o fato dos irmãos terem jogado ele na cisterna. Nessa fase da prisão, José já tinha 30 anos de idade. A fase da fome, ele já tinham passado 7 anos e mais 2 anos que já era a fase de fome, tinha passado 7 anos de bonança, 2 anos de fase de fome. Então, calculando aqui, ele já estava com 39 anos e José, mesmo assim, 22 anos depois de ter sido jogado na cisterna, José, mesmo assim, ainda se agarrava na palavra. Agora, pensa uma coisa comigo. Se José tivesse se agarrado à ofensa, o que a ofensa teria feito com a palavra de Deus que estava dentro de José? Se José tivesse se agarrado à ofensa teria destruído os sonhos internos de José. Porque a ofensa destrói os nossos sonhos internos. A ofensa destrói as palavras de Deus para nós. A ofensa destrói a prosperidade que Deus tem para nós. O perdão é o facilitador entre o céu e a terra. Então eu faço uma pergunta para vocês hoje. Qual a ofensa que você tem guardado e que tem te bloqueado? Talvez hoje você não consegue se livrar das dívidas. Eu estava vindo ali no meu carro, ouvindo a rádio, e o pastor anterior, ele fez um apelo e falou: quem precisa de um direcionamento de Deus, envia aqui para o meu WhatsApp direcionamento. E ele fala de, meu Deus, são tantas pessoas pedindo um direcionamento que não consegue sair dos problemas, não consegue sair das dívidas, não consegue sair das situações difíceis. E talvez o direcionamento que você precise nessa manhã, talvez seja simplesmente abandone as ofensas. Talvez simplesmente seja perdoe as pessoas. Porque o perdão nos prende. E eu vou falar um pouco mais abaixo sobre isso. Qual é a ofensa que você tem guardado e te bloqueado? Reflita. Talvez foi lá no seu passado, lá na sua infância, lá na sua adolescência. Talvez foi uma palavra que alguém te falou e te bloqueou. Porque palavras nos bloqueiam. Talvez gestos nos bloqueiam. Eu tenho uma amiga que o caso dela é a fisionomia de reprovação do pai para ela. Bloqueou a vida dela em muitos aspectos. E às vezes muitas coisas, isso traz ruínas para a nossa vida. Talvez o direcionamento que você precise hoje é solte, abandone as ofensas, abandone a ira. Perdoe intencionalmente. E eu vou falar aqui 4 motivos pelos quais você deve perdoar quem te ofendeu. E o primeiro e mais importante deles é porque é um requisito de Deus para que obtenhamos o perdão dele. Deus não fala pra gente que se você quiser, perdoe. Ele fala, perdoe. Porque se você não perdoar, eu não vou te perdoar. Se você não perdoar as pessoas, eu não vou te perdoar. Esse é o direcionamento de Deus para nós. Deus diz na sua palavra, pois se perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a vocês. Não perdoar é imperdoável. Não perdoar seu marido, não perdoar sua esposa, não perdoar aquele amigo, não perdoar aquela pessoa que falou mal de você. Não perdoar aquela pessoa que te caluniou, que te acusou, que te julgou. É imperdoável. É imperdoável. Você consegue viver sem o perdão de Deus? Reflita nisso. Eu não consigo. Eu não consigo viver sem o perdão de Deus, porque para mim, viver sem o perdão de Deus é perder a nossa vida. Viver sem o perdão de Deus é abandonar a nossa vida. Deus, ele não tem limite para nos perdoar, desde que nos rendamos a Ele e não deixemos de perdoar uns aos outros. Quando nós perdoamos as pessoas, Deus nos perdoa. Deus estende a sua mão para nos abençoar. Por mais que aquele perdão é muito difícil,
Eu já tive que liberar perdões muito difíceis para mim, mas destravou a minha vida. Muitas vezes a gente vive um problema no casamento, a gente vive um problema familiar, problema com filhos, por uma mágoa que a gente reteve lá do nosso passado, uma chateação, um constrangimento que talvez a gente passou e trava a nossa vida hoje e a gente escolhe. É uma decisão, a gente escolhe deixar a nossa vida travada. A gente escolhe continuar vivendo na angústia, na aflição, quando a gente retém o perdão. Quando a gente libera o perdão, Deus é ao nosso favor. E Ele fala assim, filha, porque você liberou o perdão, eu estou com você, eu vou te ajudar a superar aquela situação. Quando você está segurando o perdão, você está sozinha. Para vencer aquela situação, você está sozinha, porque você não está em obediência. Você não está cumprindo o que Deus te mandou fazer. Primeiro a gente cata essa ofensa para nós, porque a gente já desobedeceu a palavra, né? Eu estava até comentando ontem à noite com meu marido. A gente causa isso, e muitas vezes a gente consegue resolver as situações. É claro que tem muitas exceções, casos graves que não dá para resolver no dia. Mas, por exemplo, um problema que você teve com uma pessoa, uma discussão, um problema com o marido, e vários casos, às vezes no trabalho, você consegue resolver a sua ira antes do sol se pôr. Na Bíblia diz para resolvermos as nossas iras antes do sol se pôr. Só que aí a gente desobedece e não resolve. E essa ira, ela vira uma raiz de ofensa. E aí o tempo vai passando, a gente resolve não fazer nada, deixa pra lá para evitar a confusão, evitar o confronto. Deixa pra lá e amanhã a gente fala, deixa pra lá também. Ah, tô cansada de discussão, deixa pra lá também. E aí vai virando um monte de deixa pra lá. E depois você tá com uma raiz de ofensa internamente. Depois você tá com uma raiz destrutiva dentro de você, por esse monte de deixa pra lá. Por esse monte de desobediência, de deixar, não desfazer da ira, não deixar a sua ira antes do sol se pôr. Então, se você não consegue perdoar, liberar o perdão, soltar a sua voz e falar, eu perdoo o fulano de tal, por tal coisas que ele fez. Cita, dói muito relembrar, mas eu perdoo por isso que você falou. Não precisa ser para a pessoa. É você e Deus. Eu libero o perdão, porque no mundo espiritual o inimigo está ouvindo que você soltou aquele fardo. No mundo espiritual o inimigo está ouvindo que você soltou aquele peso, que você largou aquela corrente. E aquilo ali espiritualmente é poderoso. Espiritualmente, liberar o perdão é poderoso. Eu vou até contar para vocês um fato simples que ocorreu uma vez comigo, que foi assim, é libertador, é o que eu consigo lembrar aqui agora no momento para contar, mas foram várias situações, mas eu tinha uma reunião, e eu tinha que passar no trabalho do meu marido, pegar meu marido para ir para essa reunião, e eu falei, você precisa ficar embaixo me esperando, que senão eu vou me atrasar. E aí ele falou, tá, vou estar lá embaixo. E eu cheguei, ele não estava lá embaixo, eu esperei 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos e ele não chegou. E eu decidi ficar lá, eu perdoo meu marido, pai, eu perdoo meu marido. Eu fiquei assim, em oração e liberando o perdão, por mais que eu estava muito irritada. Enfim, meu marido chegou, eu consegui ser equilibrada, tratar ele bem, ainda dar o beijinho de boa noite, chegar, pegar aí para minha reunião. Quando eu cheguei, graças a Deus, minha reunião não tinha começado, tinha atrasado, e eu não precisei me desgastar, eu não precisei guardar aquela ira comigo. É um fato simples que eu tô compartilhando com vocês, mas isso libera os nossos dias. Às vezes a gente acorda com um fato para uma contenda pequena, e a gente já começa ali sem perdoar, e aquilo já expande para o resto do nosso dia, e aquilo já contamina todo o nosso dia, e se bobear toda a nossa semana, todo o nosso mês, alguns anos das nossas vidas. Eu me lembro que quando eu conheci Jesus, a primeira coisa que eu fui fazer um gabinete pastoral, e o pastor contei toda a minha história para ele, algumas mágoas que eu tinha com meu pai, e ele falou para mim assim, perdoa seu pai. Eu falei, mas como assim perdoar meu pai? Se foi meu pai, era meu pai que fazia tais coisas assim e tal. E enfim, ele falou assim, o direcionamento que eu te dou hoje é, liga pro seu pai. Eu morava muito longe do meu pai, hoje ele já é falecido, mas eu morava muito distante do meu pai. E ele falou, liga pro seu pai e perdoa o seu pai.
E aquilo eu chorei muito, porque falar das situações com ele me deixou bastante chateada, me deixou muito revoltada. Me abrir ali para o pastor foi libertador para mim, porque eu contei um pouco da minha história e ele me deu um direcionamento. E, enfim, liguei para meu pai. Meu pai, ele não acreditava muito em Deus e, enfim, ele tinha muitas resistências com a palavra de Deus. E eu liguei para meu pai e no dia que eu comecei a pedir perdão para meu pai, ele falou para mim: filha, eu que tenho que te pedir perdão por tudo que eu fiz. Enfim, foi uma conversa muito agradável. Meu pai, naquele dia, ele aceitou Jesus. Logo depois, ele faleceu. E Deus me usou para levar a salvação para a vida dele. E é assim, até emocionante contar isso para vocês, porque vários problemas que eu acreditava, que eu tinha no meu casamento, eu me vi liberta depois de liberar perdão para meu pai. Foi libertador. Foi libertador, e é assim todos os dias, e cada vez que a gente libera, a gente se livra de mais uma corrente que nos prende, e é a cada dia vencendo o mal, e é a cada dia avançando um pouco mais, mas faz parte, o perdão faz parte da nossa rotina diária, tem que fazer parte da nossa rotina diária, o pedir perdão a Deus e o perdoar as pessoas. E o segundo fato, e o segundo motivo pelo qual você deve perdoar as pessoas é porque o perdoar libera o seu destino. O perdoar pode fazer o fluir na sua empresa. O perdoar pode fazer seus clientes virem. O perdoar pode te fazer avançar no seu propósito, no seu sentido de vida. O perdoar pode tirar a angústia do seu coração. O perdoar pode liberar suas emoções, pode te trazer paz. Ei, o prejudicado por não perdoar somos nós. O prejudicado por não liberar uma palavra sobre aquela pessoa, perdoar e falar assim: eu abençoo essa pessoa, que essa pessoa seja bem-sucedida na vida, que essa pessoa prospere, que essa pessoa cresça. Isso traz para nós. Porque antes de você pedir audivelmente ali para Deus algo para aquela pessoa, você trouxe para sua mente. Olha como é poderoso você perdoar e declarar palavras de bênçãos para a vida de outras pessoas. É poderoso. Antes, a palavra de bênção que você está indo falar e desejar para aquela pessoa, ela está na sua mente. Ela está construindo algo em você primeiro. Por isso que desejar algo bom para as pessoas primeiro atinge a nós, para depois atingir a elas. Por isso que desejar o mal também primeiro atinge a nós, para depois atingir o outro. Primeiro tudo passa por nós. O desejar primeiro passa na nossa mente. Primeiro atinge o nosso arquivo mental. Depois vai para as outras pessoas. Transmitimos depois aquilo que está aqui já na nossa mente. Nosso passado precisa ir para a biblioteca da nossa vida para ajudar outros. Nosso passado precisa ir para a biblioteca da nossa vida para ajudar outras pessoas. Para ser um manual do que não fazer. Nosso passado precisa ir para a biblioteca. Outras pessoas vão ler os livros da biblioteca. Vão ver ali nossos degraus que nós subimos. Vão ver ali as trajetórias que nós já passamos. E vai ser um exemplo para elas. E através dessa biblioteca a gente vai estar transmitindo vida para as pessoas. A gente vai estar ali transmitindo ideias, estratégias. É como falar assim: ei, eu caí nesse buraco aqui, passa longe desse buraco, porque você pode cair e se machucar também como eu me machuquei. É isso que Deus quer para nós. Que a nossa vida, que as nossas dores, que as nossas tragédias virem livros nas bibliotecas. Na biblioteca da nossa vida. Da nossa vida. Quando as pessoas te veem lá que você era uma pessoa sofrida, uma pessoa que reclamava, uma pessoa que sofria demais, talvez com o marido, talvez com o filho, talvez com outras situações, e viu você ali agora forte, viu você ali agora construindo coisas novas na sua vida, vivendo coisas novas na sua vida, vai falar: ei, o que aconteceu? Quero saber o que aconteceu com essa pessoa. Aquela pessoa era ali uma pessoa tão abatida, uma pessoa tão desesperada, aquela pessoa era uma pessoa que vivia com o olhar tão caído, e agora essa pessoa venceu. O que aconteceu? É o brilho de Deus na sua vida. É o brilho de Deus, é o brilho do perdão. Você não trouxe nada do passado. E o terceiro ponto, que é um motivo muito forte para nós perdoarmos, é porque o perdão, ele é remédio. Perdoar é remédio. Pouca capacidade de perdoar aumenta a probabilidade de adoecer. Ou seja, reter perdão nos traz doenças, nos traz enfermidades, tanto emocionais quanto físicas. Reter perdão traz estresse,
dores de cabeça, enxaquecas, angústia, depressão, dores nos ossos, né? Traz infinitas doenças. Reter perdão, reter uma mágoa, uma decepção, nos traz dores, traz câncer, traz várias doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson, osteoporose e muitas outras. E muitas outras, porque a gente não tem ideia do tamanho da maldade. A gente não tem ideia de onde o inimigo é capaz de nos levar quando tem algo dele, uma semente dele internamente, dentro da gente. A gente não tem ideia de quão grande é a capacidade de Satanás de matar, roubar e destruir. É para isso que ele veio, para matar, roubar e destruir. É matar a nossa fé, roubar nossos sonhos e destruir nossa vida. Primeiro que ele mata é a nossa fé. Mata a nossa fé, rouba os nossos sonhos e destrói nossa vida. Porque o destruir ele, depois que ele rouba a nossa fé e mata os nossos sonhos, é muito moleza para ele. Ele não consegue nos destruir se ele não roubar a nossa fé. É o toque fatal, né, de Satanás para nos destruir, é roubar a nossa fé. Então, perdoar é remédio. Morremos em muitas áreas da vida porque as dores da ofensa nos sufocam. Eu falei aqui de dores físicas, mas talvez você não consegue sair desse ciclo de dívidas aí na sua vida e não entende por quê. Talvez você não fala com seu irmão, talvez você não fala com seus familiares, talvez você não fale com uma pessoa que te ofendeu lá há tantos anos. Eu já vi casos de pessoas ficarem de mal 10, 20 anos. Talvez você não fala. Isso está trazendo ruína para você. A pastora Sandra fala muito com a gente no Gêmeos. Como vocês sabem, eu sou discípula da pastora Sandra e ela fala muito que não perdoar é como se você tomasse veneno e querer que o outro morra. Mas é só o querer, gente. O veneno vai agir em nós. O veneno vai agir em nós. E eu sei disso porque eu já experimentei esse veneno. Durante tanto tempo eu vivi consequências desse veneno. Sentia dores de cabeça terríveis, que tinha dia que eu não conseguia brincar com os meus filhos. De tantas dores de cabeça. Por guardar a ofensa internamente. E eram muitas as dores. Não conseguia conversar. Tinha dia que eu não estava nem afim de conversar, para falar a verdade. Porque a angústia às vezes me consumia. E não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer liberdade. Deus tem liberdade para nós. Seja livre. Seja livre. Foi tão difícil. Hoje de manhã eu estava pensando como foi difícil pensar e estudar essa palavra. Foi difícil para estudar essa palavra. Às vezes tinha tanta resistência. Porque o inimigo não quer nos ver livre. O inimigo não quer nos ver desacorrentados. E hoje pela manhã, a hora que eu estava vindo no carro, como eu compartilhei com vocês que eu estava ouvindo a ministração do pastor anterior, e eu entendi por quê. São tantas as pessoas que estão desesperadas e às vezes com mágoas de outras pessoas e querem um direcionamento e querem uma palavra de vida. A palavra de vida que eu te dou hoje é perdoe. Sabe aquilo que você não consegue lembrar, que te traz tanta mágoa que você até chora ou às vezes fica tão irritado? Perdoe. Ore por essa pessoa, mesmo sem querer, e abençoe. Fala, eu abençoo essa pessoa. Que essa pessoa aqui seja muito próspera. Deus, que essa pessoa cresça. Faça isso, faça esse teste para você ver como você vai se sentir melhor. Tem pessoas que às vezes falam assim, Deus me livre, eu quero mais é que morra. Mas o princípio de Deus é diferente. Eu já vou falar deles aqui embaixo. Perdoar. Quarto e último ponto. Perdoar prospera. Ei, você quer prosperar? Precisa perdoar. José perdoou seus irmãos, entendeu o propósito de Deus em tudo o que ele viveu, foi livre e construiu sua história. E a história de José hoje é um exemplo para nós. Gente, eu fico imaginando às vezes o que vinha na mente de José. Eu fico imaginando assim, cara, o menino ele foi jogado ainda jovem, né? Ainda adolescente, que 17 anos ainda é adolescente. Foi jogado na cisterna. Que fera é essa? Que fera é essa? Tudo bem que José ele tinha um amor plantado no coração dele, o amor do pai, e isso contribuiu muito. Mas eu vou te falar algo que nós temos também o amor do Pai Celestial. Isso é maravilhoso porque ele não falha nunca. Ele não falha nunca.
Às vezes nós achamos que ele falha, mas não falha, porque ele sabe todas as coisas. E às vezes o que nós queremos não é o que está no coração dele para nós. Porque ele sabe o que é que vem pela nossa frente. Nós enxergamos muito pouco além dos nossos olhos. Nós enxergamos muito pouco, um espaço muito curto. Mas Deus, ele enxerga muito além. Enquanto nós estamos subindo a montanha, ele já sabe o que vem lá na descida da montanha. Ele já sabe o que vem lá no vale entre uma montanha e outra. E é por isso que às vezes a gente acha que com Deus não funciona. Eu te desafio hoje a acreditar que com Deus funciona. Com Deus funciona. Porque já funcionou comigo e eu vou te falar. Mesmo com Deus, foram muitas as aflições que eu passei. Mas tudo funcionou. E funciona todos os dias. E o dia mal vem. E às vezes eu fico chateada, e às vezes eu fico angustiada, e às vezes eu choro. Porém, com Deus funciona. Com Deus a gente vai conseguir, você vai conseguir, e eu vou conseguir. Basta você acreditar. E um dos principais pontos é perdoar. Você precisa perdoar. José, ele conseguiu ser jogado na cisterna, ser retirado da cisterna, ser vendido para a casa de Potifar, viver um tempo bem sucedido ali, depois ser assediado pela esposa de Potifar. Gente, depois foi preso. E prosperou ali também, porque a prosperidade estava nele, não no lugar onde ele estava. Prosperou ali também. E por ele não ter ali guardado a ofensa internamente. É difícil, né? Pensar assim, poxa, contar a história, né? Ficar lá na prisão falando assim, poxa vida, eu fui jogado na cisterna com 17 anos. Poxa vida, meus irmãos me jogaram lá. Meus irmãos, gente, parentes de sangue, me jogaram lá, e tarará, e nananã. Como é que ele ia prosperar nessa situação? Mas não, ele superou e avançou. E ele foi um presidiário, mas foi o presidiário. Todos confiavam nele. O que era confiado nas mãos dele, prosperava. Porque ele não se agarrou à ofensa. Hoje eu te convido a refletir sobre isso. Que ofensa é que você está retendo? Talvez é algo de agora, talvez é algo do seu passado, mas é algo que está te travando. Onde é que você precisa se consertar? Como é que foi sua infância? Talvez você receba muitas palavras negativas do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Ou talvez você receba muitas palavras negativas na sua escola, dos seus professores, dos seus colegas de aula. Talvez você foi rejeitado na escola. Eu era assim, eu era a última a ser escolhida para jogar em tudo, porque eu era péssima nos esportes. O medo me travava tanto que eu não me sentia capaz de nada. Era muito difícil. E eu guardei muito tempo as ofensas internamente. Porém, enquanto eu decidi guardar, eu decidi ficar doente. Minhas juntas adoeceram. Porque eu guardava a ofensa. Às vezes a gente guarda a ofensa inconscientemente. Porque simplesmente a gente falou assim, vou deixar pra lá, isso passou. Às vezes a gente guarda a ofensa inconsciente, mas hoje eu te convido a trazer ela à tona, citar ela e perdoar. Cita a ofensa e fala, eu perdoo fulano de tal por isso. Que isso é libertador. Eu abençoo fulano de tal por isso. Os princípios de Jesus são diferentes do mundo. Nos princípios de Jesus, você ora e abençoa quem te amaldiçoou. Nos princípios do mundo, você libera palavras de maldição e de vingança. Nos princípios do mundo, você quer ver aquela pessoa cair. Gente, eu sei, eu tô falando isso pra vocês que eu não sou santa, não. Eu já quis isso também. Nos princípios do mundo, a gente quer ver o outro cair. Nos princípios de Jesus, a gente quer ver ele subir. A gente quer ver ele se levantar. Nos princípios de Deus, você alimenta quem te feriu. José alimentou quem feriu ele. José tinha comida para os seus irmãos quando eles buscaram alimento no Egito. José alimentou, não cobrou, devolveu sua prata, seu ouro. José foi bondoso, levou para almoçar na mesa dele. Serviu com amor. Nos princípios de Deus é assim. Nos princípios do mundo, você deixa morrer de fome. Mude o seu olhar para quem te feriu. Para Jesus, o maior vai ser sempre o menor. Então busque ser o menor. Para Jesus, o menor, ele vai ser sempre o maior. Então, não queira ser o maior. Isso é muito forte, não queira ser o maior. Quando você guarda e quer depositar uma ofensa no seu coração, você quer ser o maior.
Mas para Jesus, o maior sempre vai ser o menor. Sempre vai ser o menor. Para Jesus, você vai abençoar quem te feriu. Palavras faladas na sua vida na infância, que você não ia ser nada, não ia crescer, é burra, medrosa, incapaz. Perdoa, libera o perdão para você avançar. Perdoar as ofensas das nossas raízes é estabilizar a nossa base. A nossa base, ela precisa de pedra, ela precisa de concreto. Porém, é como se colocasse isopor na nossa base. Me veio à mente aqui agora. É como se colocasse isopor na nossa base quando a ofensa tá lá, que a gente tem que colocar assim, areia, brita, cimento para construir uma base, né? As ferragens ali, para ficar uma base boa e bem fundada, bem fundamentada, né? Tem que ter essas coisas. Mas uma base que é construída com a ofensa é como se ela fosse construída só com areia ou só com isopor ali, onde ela vai cair. Inclusive pode entrar água ali, infiltração, e o isopor ficar podre ali, enfim. Não vai ter nada estruturado. Perdoe quem te perseguiu. Perdoe quem não gosta de você. Reagir às provocações só atrasa o propósito de Deus na sua vida. Pessoas que travaram a sua vida emocional precisam ser perdoadas para que você caminhe, para que você avance. Deus não vai nos promover para o ensino médio enquanto não concluirmos o ensino fundamental, que é perdoar. É uma comparação escolar, mas é isso mesmo. Perdoar é um processo fundamental. É um nível. Como é que você quer ir para o ensino médio, mudar de nível sem perdoar? Essa reflexão é para ficar na sua mente hoje. Perdoar te libera. Perdoar te prospera. Perdoar te cura. Perdoar é remédio para você e não para quem te ofendeu. Como perdoar também é veneno para você e não para quem te ofendeu. A pessoa que te ofendeu não precisa do seu perdão. Quem precisa dele é você. Quem precisa dele é você. Independente da reação da outra pessoa depois que você liberar o perdão. Esquece. Quem precisa dele é você. A dor que você sente hoje é a dor que te dá o antídoto para curar outras pessoas, inclusive os seus filhos, a sua família. Quem que você acha que vai ter como consequência na sua vida se você guardar essas ofensas, se você guardar essas dores, essas mágoas? Esse ciclo vai crescer e seus filhos vão colher o que você vive hoje. Observa se seus filhos não já têm a mágoa que você tem, se não já têm o medo que você tem. Porque nós transmitimos aquilo que nós temos. E às vezes, muitas vezes, nós temos a mágoa, o rancor, a chateação internamente. E hoje eu te convido a refletir sobre essa palavra. E eu vou estar agora orando por você, para que você prospere. E se você acha assim, Tamara, eu não tenho nada mais para perdoar. Eu não tenho nada mais, já perdoei todo mundo na minha vida. Eu oro para que hoje o Senhor traga à sua memória se tem alguma coisa te travando, alguma corrente te segurando. E que você prospere. Que o seu dia hoje seja um dia diferente. Que hoje você viva uma experiência sobrenatural com o Senhor. Que hoje você viva uma experiência de liberar perdão, de perdoar a si mesma, de perdoar as pessoas, de perdoar Deus se necessário. Se você precisa fazer um acerto de contas com Deus, faça hoje. Não espere porque o dia de amanhã nós não sabemos o que virá sobre ele. Não sabemos nem se estaremos vivos amanhã. Se resolva hoje. Agora, porque você sabe do seu agora. Agora você está vivo. Agora é o presente, você está vivo. Em nome de Jesus. Que você pensa, reflita sobre essa palavra que nós falamos essa manhã. E eu vou orar por você agora, amém? Feche seus olhos aí onde você está. Se você puder, porque às vezes de repente você está dirigindo, se conecte com essa oração. Receba ela na sua vida. Em nome de Jesus, meu Deus. Obrigada, Senhor, meu Deus, porque nós falamos de perdão nessa manhã. Obrigada, Senhor, meu Deus, pela tua graça, pelo teu favor, pelo teu amor sobre nós. Obrigada, Senhor, meu Deus, porque o Senhor nos guia todos os dias, o Senhor nos adverte todos os dias, Pai. Obrigada porque o Senhor nos incomoda a tirar as pedras de tropeço, a tirar, Senhor, meu Deus, as raízes as correntes das nossas vidas. Obrigada porque o Senhor quer nos abençoar, somos nós que precisamos, meu Deus, de Ti, não é o Senhor que precisa de nós. Pai, eu oro nesta manhã para que o Senhor alcance cada vida, cada ouvinte, meu Deus, nessa manhã. Cada seguidor, Pai, que está ouvindo.
cada um deles, Pai, em especial. Visita cada um deles em especial nessa manhã, meu Deus. Que o Senhor venha, meu Pai, trazer alívio aos corações, trazer refrigério. Que o Senhor venha trazer, meu Deus, o perdão. Que as pessoas consigam perdoar. Que o Senhor venha tirar, meu Deus, toda a raiz de ofensa. Em nome de Jesus, que as nossas vidas, Pai, que a vida de cada ouvinte, de cada seguidor, seja limpa, Senhor, meu Deus, da ofensa. Seja limpa da mágoa. Senhor, meu Deus, penetra, Senhor, meu Deus, as raízes mais profundas. E tira, Senhor, meu Deus, limpa, Pai querido, toda a ofensa. Espírito de rejeição, espírito de abandono. Em nome de Jesus, Senhor, que seja desfeito, que saia agora, em nome de Jesus. Que as vidas sejam limpas, sejam purificadas, Senhor. Invada, Senhor, meu Deus, cada coração nessa manhã, Pai. Faça algo novo, Deus. Algo novo, Pai. Que as pessoas tenham uma experiência sobrenatural com o Senhor hoje, através do perdão, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Que ninguém, Pai, que nenhum dos ouvintes, nenhum dos seguidores, Pai, que ouviram essa ministração nessa manhã, tenha um dia igual aos outros. Que hoje seja um dia diferente, para melhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, obrigada por tudo que o Senhor faz. Obrigada a cada um de vocês que ficaram aqui esse tempinho comigo me ouvindo. Cada seguidor que entrou aqui no Instagram e passou esse tempinho comigo. Que vocês sejam tremendamente abençoados, não só hoje, mas todos os seus dias. Que vocês tenham experiências fantásticas com Deus nessa semana. Em todos os dias da vida de vocês, que hoje vocês tenham subido mais um degrau. Em nome de Jesus. Amém? Beijos, beijos, beijos. Até a próxima semana.